Voltamos ao debate, então. A pergunta é: a declaração feita pelo deputado Luiz Carlos Rauli, substituto de Deltan Dallagnol, é um aceno ou uma tentativa de aproximação ao governo do presidente Lula? Vou começar com Flávio. Aqui me redimindo, eu quero cumprimentar a Lu, o Alexis aqui pela primeira vez comigo, meu amigo Alessandro, o Poit, mais uma vez, minhas homenagens a vocês. Eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o regime democrático é o regime da comunicação, é o regime do diálogo. Portanto, oposição por oposição não leva a nada. Nenhum país vai adiante com a oposição irresponsável. Eu prefiro entender essa declaração do deputado Rauli como uma assunção de maior conscientização e responsabilidade ao lidar com o governo no seu dia a dia. De fato, é necessário que as reformas que estão sendo propostas, por exemplo, a reforma tributária, a chamada reforma das reformas, sejam tratadas com muita responsabilidade também pela oposição. Portanto, ao assumir esta cadeira, a mim parece que ele dá um bom recado, ele começa bem ao estabelecer essa ponte com o governo. Aliás, ele mesmo usou essa expressão ponte, né? Portanto, a decisão do Supremo caminhou bem no sentido do ponto de vista do direito eleitoral, ao deixar a legenda com a cadeira. Então, me parece que ele começa bem e é um ótimo recado diante dos tempos que nós temos vivido, de oposições irresponsáveis e oposições por oposições. Então, me parece que é assim que eu vejo, viu, Lu? Ô, Alexis, tem uma pauta no Congresso que é a reforma fiscal, tributária, desculpa, que é a reforma tributária, que é uma pauta que sempre foi do Rauli, né? Então, ele volta nesse espírito e pode contribuir muito para isso. Queria te ouvir. Lu, eu conversei muito com o Rauli, inclusive na legislatura passada, quem cuidava muito dessa matéria tributária era eu, e a gente se tornou muito amigo, inclusive ele também joga basquete, eu jogo basquete, então temos amizade. A frase dele, ela tem que ser entendida um pouco diferente. O que acontece é que essa proposta da PEC 45, que deve ir para plenário no dia 6 e 7 de julho, ela é uma proposta de Estado, de reforma de Estado. Ela não é uma proposta de governo. E a PEC 45 é uma proposta muito boa. E o próprio Rauli foi autor de uma proposta, né, na legislatura retrasada, e inclusive na 110 que estava no Senado. E o que ele quis dizer com isso é que, mesmo sendo o governo PT que está apresentando, ele deve votar a favor, porque é uma boa matéria e é uma matéria importante para o Brasil. Então é exatamente isso o que ele quis dizer, sendo oposição, mas vai votar a favor, porque é uma boa proposta para a reforma de Estado. Muito bem, Alessandro. Olha, eu acho que o Rauli ele tem, logicamente, já uma tradição também de debate com relação a esse assunto. Então, na parte tributária, ele já tem um posicionamento mais ou menos consolidado. Eu acho que, em parte, é sim um aceno no sentido de que, olha, eu estou aberto a diálogos desde que a pauta, eu sei que o Alexis utilizou o termo aqui de interesse do Brasil, mas tem que ser aquele interesse do Brasil que represente aquilo que ele acredita enquanto projeto. Então, a gente tem que tentar entender um pouco isso, porque senão a gente vai começar a dizer que existe um interesse do Brasil, que todo mundo deveria estar alinhado, e o interesse de todos, né? Individualizado de cada parlamentar ou de cada partido. E não é isso que acontece. O que você tem são alguns interesses que você consegue montar uma chave de diálogo maior e onde a oposição vem. Então, vai ter alguns projetos do governo que, inclusive, parte da esquerda vai criticar. Veja-se, nesse caso, o marco fiscal. O marco fiscal, todo mundo critica, todo mundo. Uma parte da esquerda fez muita crítica, uma parte da direita elogiou. Então, veja, os projetos eles não são matemáticas contra a favor simplesmente, mas tem um certo grau de complexidade. E aí, logicamente, o que o Rauli está dizendo, olha, eu estou disposto a não fazer, em tese, uma oposição por oposição, o que é interessante desde já. Ou seja, eu quero debater, mesmo que seja com o Partido dos Trabalhadores. Mesmo, olha só, que eu tenha que engolir algumas coisas que eu não goste para ver um projeto amarrado e aprovado. Porque não significa necessariamente que você vai ter sempre o projeto que você quer. Eu me lembro que umas 2 semanas atrás, o Lira, presidente da Câmara, acenou dizendo o seguinte, que o governo é progressista, mais para o social, mais à esquerda, mas que o Congresso é conservador e liberal.
eu tenho que entrar num acordo. O que eu não posso ter é o domínio completo do Congresso, que é o que me parece que está acontecendo nos conflitos atuais. Tá? A semana passada a gente debatia aqui com o Poit, inclusive, a questão da reforma política, que eu acho que entra aí. O que nós temos hoje no cenário, eu acho que o Raul está jogando nesse cenário, é uma ascensão muito forte do Congresso. O Congresso está utilizando todas as armas que ele tem para ir para cima do governo. Então, a questão do veto presidencial, derrubada de vetos presidenciais, a questão das medidas provisórias, nós debatemos semana passada também aqui a questão das medidas provisórias, teve a medida provisória de reestruturação do governo, nós temos toda a questão vinculada ao orçamento impositivo, e eu poderia aqui citar milhares de medidas que, no fundo, está levando ao que o Raul acabou de dizer, a um semipresidencialismo. Ou seja, o Congresso hoje tem um poder de barganha muito forte e está utilizando tudo. Em algum momento, isso pode gerar algum impasse político de grande monta. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, pois. Lu, o Raul, né? E aí, com todo respeito e admiração que eu tenho por ele, né? Como ele não estava na legislatura passada, o cara da reforma tributária era o Alexis, viu? O Alexis tocou ali e muito sabiamente grudou no Raul, né, Alexis? Que é alguém que tem muita experiência, tudo para dar continuidade. Como o Alexis colocou, é um tema que é um tema de Estado, independe de governo, independe de legislatura. Então, tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Alexis e ter liderado essa pauta. O Raul está indo, eu não digo que é um aceno ao governo, gente, mas ele está indo em direção ao aceno à sociedade, ao aceno à produtividade, ao aceno ao combate do custo Brasil, que é gigante. O Raul fala algumas coisas na entrevista, Lu, que eu concordo muito. Primeiro, o Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo, gente. Não é exagero. A gente precisa simplificar. E o Raul luta muito pela simplificação. Ele fala do IVA, né? Do 5 em 1, que é transformar IPI, PIS, COFINS, que são impostos federais, ICMS estadual e ISS municipal em um imposto, que é o IVA. E aí elogia muito o Bernard Api, que participou das discussões com o Alexis e com a turma na outra legislatura, que está no Ministério com o Haddad. Então, ponto positivo. O Raul ainda passa na entrevista pela reforma política, como o Alessandro lembrou, e ele fala só a favor do distrital, seja misto, seja puro, como a gente colocou aqui também, porque sistema proporcional está falido. E o Raul ainda fala do sistema de governo brasileiro, desse presidencialismo que a gente também já criticou aqui, de coalizão, cooptação ou corrupção, que é troca de cargo por poder. Ele fala de um semipresidencialismo, de repente até para um parlamentarismo, quem sabe. Então, eu acho que a experiência do Raul para este debate, terminando a minha fala aqui, para não construir muros, né? E sim derrubar muros e construir pontes, palavras dele, que eu gosto bastante também, é essencial para a gente focar na solução e parar de politizar os temas. Não dá para ser oposição só por ser. A gente tem que debater ideias e projetos. Até porque, né, Poit, Alexis e amigos, a reforma tributária nem precisa de muitos inimigos. É difícil achar um consenso. A gente está há 60 anos, o Lira falou há pouco tempo, está há 60 anos nessa luta aí e tentando achar um consenso, especialmente entre os governadores, porque tem aí as perdas de arrecadação. Aquele negócio, cobertor curto, né? Exato. Se vai levar mais arrecadação para o Estado, o outro perde um pouquinho, tem que ter pensamento coletivo. Exato, então é difícil por si só, nem precisa de criar nenhum muro em relação a isso, não. Vou seguir com o debate.